Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Este aqui é um vídeo voltado para vocês que estão ingressando, ou até quem é mais avançado, né, aí no mestrado, na pós-graduação, ou até mesmo na graduação, para aprendermos um pouco sobre como plotar o VVIS e estimar o band gap através do MapTalk. Então esse vídeo aqui ele é proposto pelo grupo SIAP, Grupo de Síntese de Sólidos Inorgânicos e Aplicações da UFPB. Meu nome é Antônio Lopes e eu estarei com vocês nessa jornada. Bem, vamos começar. Primeiramente, iremos plotar um VVIS, entender um pouco sobre o gráfico do VVIS, né, e também plotar ele no Origin. Seguidamente, iremos estimar o band gap e investigar a natureza óptica do nosso material, se é direto ou indireto. E, por fim, irei fazer algumas observações dessa equação que utilizamos e como a gente faz esses artifícios para poder plotar no Origin. Então, primeiramente, eu irei fazer o plot, né, de uma maneira mais rápida para quem está interessado, quer relembrar como é que faz esse plot. E, por fim, eu irei me aprofundar um pouco nas equações para entendermos os termos que colocamos lá no Origin para fazer esse cálculo, tá bem? Então, primeiramente iremos plotar o VVIS para uma amostra de óxido de sério. Ok. Eu irei fechar aqui porque eu irei plotar novamente, certo? Bem, aqui iremos abrir o Origin. Uma dica que eu dou a vocês é que antes de vocês plotarem, vocês vão lá no arquivo de UVVIS que vocês receberam, que geralmente é um arquivo ASCII ou TXT, certo? E vocês verifiquem isso aqui, ó. Tá vendo que o número é separado por uma vírgula? Então quer dizer que esse separador de decimal utiliza vírgula. Então, muito provavelmente, a configuração do programa que fez a análise provavelmente pode estar em português. Né? Alguns outros espectrofotômetros, eles podem estar configurados de maneira americana, internacional, e o separador de decimal é um ponto. Então, isso vocês têm que se atentar antes de querer plotar aqui no Origin. Tem como você mudar no próprio TXT, mas eu não vou fazer isso, vou fazer isso no Origin, porque é uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não sabe fazer ainda. Então, o primeiro passo, a gente vem em File, Import, e o segredo está aqui, ó, Multiple ASCII. Então, vamos importar o nosso TXT, então está aqui, ó, em pesquisa, no meu, né, no caso. Então, aqui, ó, o VVIS, dou 2 cliques, né, ó, já selecionou aqui, eu dou um OK. Beleza. Agora a gente espera um pouquinho, devagar sempre, o computador é lento. Né? E ó, o segredo está aqui, ó, Numeric Separators. Então a gente vem aqui e seleciona os separadores numéricos. Como vimos no nosso TXT aqui agora, a separação de decimal é por vírgula. Então aqui, ó, o ponto ele vai representar milhar e a vírgula vai representar os números decimais. Tá? Então aqui que selecionamos, já que o da gente está assim. Então se o seu tiver em ponto, você baixa vir nesse primeiro aqui, ó, a vírgula representando milhar e o ponto representando decimal. Mas o da gente é a vírgula que representa decimal, então ficamos aqui embaixo. Damos um OK. Bem, importou. Tá aqui os nossos dados. Eu vou aqui colocar os nomes, né, dos eixos. No nosso caso, no eixo X, a gente tem o comprimento de onda. O comprimento de onda é dado em nanômetros. E aqui a gente vai ter no B reflectância. E a reflectância é dada em porcentagem. Bem, uma coisa para nos atentarmos é que o plot de Talk ele vai utilizar da absorbância. Então é interessante trabalharmos com absorbância. E outra coisa também é que vamos observar qual é a região que estamos trabalhando. Então o VVIS ele compreende, né, pelo menos no nosso equipamento, de 190 a 800 nanômetros. Certo? Então essa faixa aqui escolhemos para operar. Como o plot de Talk utiliza
da absorbância, precisamos transformar essa reflectância em absorbância. Então, como fazemos isso? Primeiro, selecionamos essa coluna B, certo? Seleciona, vem com o botão direito, né? E dá um clique aqui em Normalize. Normalize. Então, não faz nada, não clique em nada, apenas clique em OK. É só ver se o Normalize método está Normalize to 0 a 1. Se tiver OK, dá um OK, pronto. Já está normalizado. Então, vamos aqui adicionar uma outra coluna. Adicionamos. Né? Vou estender um pouco. Vou colocar aqui. Ó. Vai ser nossa absorbância. Absorbância. A absorbância é adimensional. Né? E, aliás, vou colocar a absorbância aqui em comentários. Certo? E aqui eu vou colocar o nome da amostra. Óxido de sério. Beleza. Então, na função, iremos colocar aqui, ó, 1 menos a coluna C. Pois, quando fizermos 1 menos a coluna C, vamos ter os dados de absorbância, certo? Então, para plotar o VVIS, fazemos o seguinte. No eixo X, o comprimento de onda, e no eixo Y, certo? Vai ser a nossa absorbância. Então, vemos aqui e damos um plot inline. Bem, então está aqui o nosso gráfico de UV-Vis. Vou primeiro aqui colocar o nome da amostra, que é óxido de sério, né, 500 graus, 500 graus. Ok, vou dar um Ctrl A e um Ctrl B, para ficar em negrito. Selecionar esse doisinho aqui, ó, vem aqui, coloco ali embaixo. Pronto. Outra coisa que eu vou fazer, que eu gosto, né, de tirar esse quadro branco. Então, o Properties, nome. Eu estou fazendo essas partes estéticas porque muitos alunos, principalmente os novatos, não sabem como deixam um gráfico assim. É de uma maneira ideal para você fazer uma apresentação em grupo, ou para você colocar no seu relatório, no seu TCC, seja o que for. Bem, aqui também eu gosto de colocar negrito. E aqui a absorbância, tá, gente? Absorbância. Absorbância. Ctrl A, Ctrl B. Pronto. Como é adimensional, eu não vou colocar as unidades. Outra coisa que eu irei fazer é fechar essa caixinha, né, para ficar mais agradável. Então a gente vem em Line Tickets, clica aqui no top, Show Line Tickets, e no estilo a gente coloca nome. Vem fazer a mesma coisa no lado direito, né, e seleciona nome. Pronto, não apply. Ok. Então esse aqui de fato é o nosso gráfico de UV-Vis. Certo? Só vou ajeitar a escala porque, como vimos, é de 190 a 800 nanômetros, certo? Então, vou colocar na escala certinha, 190 a 800 nanômetros. Pronto. Então, tá. Aqui é o gráfico propriamente dito, certo? E dos 800 aos 190 nanômetros, temos absorções, né? Que são características da nossa amostra. Então, cada amostra ela vai ter o seu espectro de absorção. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, em Data Reader e clicamos aqui, que a gente vê que tem uma absorção, aumenta a absorção desse material, certo? Então, vemos aqui e a gente vai observar aqui embaixo, ó, os valores de X e Y. Lembrando que X é o comprimento de onda e Y é a absorbância. Então, para mim saber qual é o ponto maior dessa absorbância, né, e para saber onde de fato é o pico da banda, certo? A gente vem aqui, ó, vai clicando e vem nas setinhas do nosso teclado. Então, onde tiver o maior valor de Y é o ponto máximo dessa absorbância. Então, ó, 6403, 6421, ó, 6421, certo? É o pico máximo. E onde tem 6421, temos justamente o valor de X, que é de 302. Então, a gente vê que aqui, né, é justamente
representa 302 nanômetros. A gente vem, clica aqui de novo e verifica essa outra absorção aqui, ó. 221. Ó, 221. Dois, 2, 1. Ok, então a gente tem essas duas absorções, né, do nosso material. A gente pesquisa também na literatura e vê se essas absorções batem. E daí a gente também infere outras características que podem fazer com que nosso material apresente diferente do proposto na literatura. Mas é importante sempre compararmos o nosso material com a literatura. Bem, outra coisa assim que é importante é observar que essas absorções do VVIS, elas também aparecem quando vamos plotar o band gap. Então, a gente consegue ter algumas noções, né, dessas absorções aparecendo lá nos band gaps. Tá? Enfim. Ok. Uma vez que plotamos o VVIS, vamos passar mais adiante e vamos para o band gap. Então, a primeira coisa que nós nos perguntamos é como saber se o meu material apresenta band gap, ou seja, essa propriedade óptica, né? E saber qual é a natureza desse band gap, se é natureza direta ou indireta. Então, o primeiro passo, como sempre, devemos sempre olhar e procurar na literatura materiais parecidos, né, com métodos de síntese parecidos e comparar, né, para se ter uma ideia. Caso a gente não ache, a gente faz a estimativa dos dois band gaps e verifica o comportamento. Até porque o método de síntese ele varia um pouco o valor de band gap. Tá? Então, se você utiliza o método hidrotérmico, se você utiliza o método Sol-Gel, né, isso aí vai dar diferenças no seu valor de band gap. Né? Outra coisa também é que em dados nanocompósitos que utilizamos, às vezes o band gap ele pode vir apresentar o band gap indireto quando está misturado com outros materiais, né? Ou pode vir apresentar o direto. E certos materiais podem ter os dois band gaps, direto e indireto, sendo que um ele é ativo para aquilo, para a aplicação que você quer, o tipo de lâmpada, alguma coisa assim que você utilize na fotocatálise, tá bom? Então, basicamente, essas duas ideias que precisamos ter em mente, e essa aqui, de olhar na literatura, é primordial, certo? Então, tá. O band gap iremos plotar através do método de Tauck, que utiliza a equação geral dessa maneira aqui, ó, onde temos alfa, que é o coeficiente de absorção, Hν, né, que é a energia incidente do fóton, K é uma constante de energia independente, e a G é a energia de band gap. E o expoente N corresponde à natureza da transição eletrônica. Então, isso aqui iremos plotar no eixo Y e essa equação aqui irá corresponder ao plot do eixo X. Então, basicamente é isso. Então, tá. Quando observamos que o N é igual a 2, esse N aqui, ó, igual a 2, as transições são de natureza direta permitidas. E quando temos elevado a 1 meio, ou 0,5, porque se dividir 1 por 2 dá 0,5, a gente tem, de fato, as transições indiretas permitidas. Por tratarmos de band gap, iremos tratar primordialmente dessas duas naturezas, né, aqui, que é a direta e indireta permitidas, tá? Porque é o que faz sentido, principalmente se você aí estiver trabalhando com fotocatálise, ok? Uma vez entendendo isso, a gente pode considerar justamente o plot de Tauck como sendo essa equação, certo? Onde o band gap ele é encontrado ao extrapolar linearmente a curva resultante da equação acima, essa daqui. Então, quando alfa é igual a zero, a gente encontra esse valor de band gap. Isso daí eu vou mostrar lá no Origin, tá? Vamos lá para o Origin agora. Ok. Já está aberto aqui, então já temos os dados. Iremos
Vou criar uma nova pasta aqui, certo? Folder 1, vou renomear aqui, só rapidinho, vai ser o VVis. E aqui vai ser BandGap. Certo. Aqui no BandGap a gente tem o book 1. É isso, deixa eu ver. Pronto. A gente tem o book 1. Então vamos copiar, né, tudo que a gente copiou aqui no VVis, que no caso é os eixos X e Y. Vou voltar aqui. Ó, comprimento de onda e absorbância. Damos um Ctrl C. Vamos aqui em BandGap. No book 1. A gente abre aqui e cola, certo? Voltei aqui, pessoal. Bem, deixa eu fechar isso daqui. E voltarmos para o nosso trabalho. Ok. A gente tem aqui o comprimento de onda. Vou colocar aqui de novo os eixos. Comprimento de onda em nanômetros. Opa. Em nanômetros. Certo? E aqui o nosso absorbância. Vou colocar só ABS. Bem, o primeiro passo a se fazer é plotar justamente o bandgap através daquelas equações lá que vimos lá no Canva, certo? Então, a primeira coluna aqui que criamos duas na verdade, né? Eu vou criar mais uma, né, para ficar tudo num workbook só. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ok. Eu vou plotar aqui a energia. Então, essa energia ela vai ser dada em electronvolts, uma vez que geralmente a literatura trabalha com electronvolts. E eu vou fazer o seguinte, vou adicionar um valor, né, a essa coluna, então vou setar aqui os valores de 1240 dividido pela coluna A, que é justamente o comprimento de onda, e a gente vai entender isso um pouquinho lá na frente. E daqui ele já dá os valores de bandgap, ou os valores de energia, tá? Não é o de bandgap não, desconsidere. E agora, iremos plotar justamente aquela parte do eixo Y que chamamos de alfa HNI, certo? Que seria o direto, né? Então vou colocar aqui, ó, 2, certo? E aqui vai ser o alfa HNI. Vou botar 0,5 para sabermos que é o indireto, tá? Aqui eu vou especificar direto, indireto. E o que é que vai mudar aqui? Justamente é a equação. Então, iremos colocar aqui, vou colocar um parênteses, né? 2,303 vezes a coluna B vezes a coluna C. Vou fechar aqui e vou colocar, ó, chapeuzinho para cima, 2. Acabou. Já está elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, né? Dou um Ctrl C, posso dar um Ctrl V aqui, né? E vim aqui editar, tirar esse 2 e botar 0,5. Pronto, já mudou os valores. Então, como é que eu faço para plotar o bandgap? Então, lembra, né? Deixa eu só voltar aqui no Canva, que essa aqui é a nossa equação, certo? Então, logo,
a gente tem a gente pode isolar aqui em termos de energia e plotar isso daqui, né? Então isso aqui vai no eixo Y e a energia vai no eixo X. Então como é que fazemos isso? Energia, a gente vem aqui, clica na coluna, seleciona ela como uma coluna X e isso aqui vai ser coluna Y, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é plotar o band gap direto, só para a gente ter uma noção de como se comporta. Então eu vou aqui em Scatter, né, porque fica um pouco melhor para a gente visualizar. Deixa eu só plugar o cabo do notebook, porque está descarregando. Ok. Então esse aqui seria o nosso band gap, certo? Beleza. Outra coisa que eu irei fazer é plotar o indireto, certo? Aqui, ó. Plotar o indireto. Logo só para a gente ter uma noção. Opa! A gente vê isso aqui, né, essa inclinação aqui, que geralmente representa para a gente uma absorção de band gap no indireto. E também no direto tem essa absorção aqui, ó. Essa inclinação. Vocês conseguem ver? Então, provavelmente, esse material apresenta dois band gaps. Então, esse aqui seria o direto, o outro seria o indireto. Mas eu vou plotar de uma outra maneira que eu acho que fica bem razoável também plotar quando a gente tem essas duas naturezas. E a gente quer mostrar essas duas naturezas, talvez no trabalho, talvez não seja relevante para você, só trabalhar com direto. Então, no meu caso, é só baixava direto. Mas eu vou mostrar para você também esse outro tipo de plot, que a gente vem aqui, seleciona três colunas e clica aqui, ó, double, double, Y. Pronto, clica e ele vai formar aqui para gente esse gráfico com tem dois gráficos, né, aqui no caso, ou, aliás, tem duas curvas, né, e aqui dois eixos. Esse eixo aqui é diferente desse eixo, certo? Mas esse eixo aqui de baixo é o mesmo do de cima. Então, a primeira coisa que podemos fazer é questões de estética, né? A gente vem aqui em plot details, só para ficar um pouco mais harmonioso, certo? Vou dar um custom e vou clicar aqui em sphere. Pronto. Eu acho que fica mais bonito. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Fica melhor também até de a gente observar. Sphere. Ok. Uma coisa para se observar é que não temos absorção aqui, ó, nessa região. Então a gente pode colocar de 2. Como tem essa inclinação e essa inclinação, eu acho que eu irei colocar até 4,5 só. Né? Porque aqui é relevante. O que importa para a gente no band gap é justamente essa primeira inclinação. Certo? Então, vou colocar aqui de 2 eletronvolts a 4,5 eletronvolts. E vocês podem observar na literatura que ele geralmente traz essa faixa aqui de 4,5 a 5, dependendo do tipo de material. Então, vou restringir essa faixa, certo? Ficou dessa maneira, mas aí eu também vou ajustar o eixo Y, certo? Ó, verticalmente. Então a gente sabe que está tratando deste eixo Y e não deste, certo? Ó, de 0 a 250, isso aqui está dizendo de 0 a 4. São escalas diferentes. Então, vou tratar aqui de 0. Aliás, vou botar menos 1 até, deixa eu ver aqui, que seria o ideal, 150, eu acho que seria o ideal. E vou colocar aqui para ficar aumentando esses pontinhos aqui a cada 20. Pronto, ficou bem legal. Né? Ainda vou modificar um pouco mais. Vou deixar só até aqui, ó, até 100. 100 tá ótimo. 100. Vou colocar a cada 10. Pronto.
Aqui no eixo Y, ó, a gente pode colocar até 3, eu acho que tá ótimo. De 0 a 3. Vamos ver como é que fica. Ó, interessante, né? Aqui já tá bom. Só dar uma mudadinha nesse eixo aqui. Eita. Pronto. Já ficou razoável. Então daqui a gente pode, né, brincar um pouco. Só vou mudar um pouco aqui o eixo Y, tá? Só para a gente ter mais referências aqui embaixo, porque ele está variando entre um e outro. Então aqui é 0,5 provavelmente. Eu vou vir aqui, tá indo de 2 a 5. Vou colocar 2. Para ver como é que fica. Não. 0,5, aliás. Pronto, 2, 2,5, 3. Pronto, ficou razoável, né? Bem, uma coisa para a gente observar é que nesse eixo da esquerda é o nosso band gap direto. E nesse eixo da direita é o nosso band gap indireto. Então, estão indicados aqui, ó, pela cor, certo? E para a gente achar esse band gap, basta a gente vir aqui, ó. Vou colocar uma seta aqui, ó. E vou extrapolar até aqui, que é justamente onde o eixo Y zera. Se a gente zerar o eixo Y até aqui e vir acompanhando essa curva, né, a reta tangente, a gente vai encontrar esse valor aqui. Aí agora vemos aqui, ó, Screen Reader. Ok. E damos um clique aqui, ó. Vamos um pouquinho para a esquerda, para ser justamente o ponto onde a gente queria. Então vai dar aqui, ó, 3,15. Então o nosso band gap band gap direto, porque a bolinha é preta, então eu gosto de fazer assim, band gap direto é igual a 3,15 eV. Pronto. Simples assim, então Ctrl D, pronto. Certo? Eu gosto de deixar essa linha um pouco maior, então vou botar aqui um 3. E eu acho que mudar a cor também, botar vermelho aqui, ó. Pronto, está bem destacado, mostrando o band gap, certo? Aqui iremos fazer a mesma coisa. A gente vem aqui, ó, encontra uma linha que coincida melhor todos esses pontos aqui dentro dessa reta. E traça aqui, ó. Pronto. Aumentamos aqui, né? Acho que para 3 e cor vermelha, para a gente ver. Ó, tá vendo que ele está contemplando bem esses pontos? Ok. Agora a gente vem aqui, ó, em Screen Reader, de novo. E vê onde é que essa setinha toca. Então é mais ou menos aqui, ó. Em 2,55 electrovolts. Então aqui, ó. Band gap indireto igual 2,55. Opa. 2,55 elétron volts. Ctrl A, Ctrl B. Bacana. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Tirar esse quadro preto. Não gosto. Certo? E aqui adicionar também o nome da amostra, né? Óxido de sélio. Cadê? Espera aí. CO2, 500 graus. Opa. Vou dar um Ctrl A, Ctrl P também. Para ficar em negrito. Vou colocar aqui, ó. Opa. Ok.
16. Pronto. Aqui vocês veem que ficou bem bacana, né? Sendo que a gente ainda precisa ajeitar esses eixos. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, H alfa H. Aí aqui a gente coloca N, né? E coloca aqui ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o A, vai dar um Ctrl G. Então ele já vai entrar na letra grega dele, que é alfa. A gente vai selecionar o N, vai dar também um Ctrl G. Ó. Aí ele virou Ni. Bacana? Seleciono o 2 aqui para ficar, né, superescrito. Tiro o sobrescrito. E coloco as unidades, eletronvolts por centímetro. Centímetros a menos 1. Centímetros a menos 1 vai ficar ao quadrado. Também, ó. Pronto. Lembra que aqui, ó, elétron é alfa H ni ao quadrado, né? Então as unidades também tem que estar aqui ao quadrado, certo? E aqui de forma semelhante, né? Então, fazendo de maneira mais rápida, né? AHN 0,5. Eu acho mais legal botar 0,5 do que ficar botando no meio, tá? E as unidades é a mesma coisa. Eletronvolt, centímetro a menos 1. Não mexe nessas unidades. E aqui você bota assim, ó. Tudo isso é elevado a 0,5. E aqui também. 0,5. Lembra, seleciona o N, dá um Ctrl G. Seleciona o A, dá um Ctrl G. Vou selecionar tudo aqui, ó. Ctrl A. Selecionei tudo, dou um Ctrl B. Pronto, ficou maiúsculo. Ou maiúsculo. Ficou negrito. Ctrl A, Ctrl B. Certo? Aqui eu vou deixar azul. Só uma questão de estética, tá, pessoal? Não ficou. Enfim, ignorem esses parênteses pretos. Então, basicamente é isso que a gente faz no nosso plot, né, de bandgap, então, o direto e o indireto. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, né, e vir pegar esse gráfico, colocar aqui no VVis, certo? Vai lá no gráfico do VVis e jogam ele aqui dentro. Pronto. É só copiar e colar aqui dentro. E daí vocês têm toda a informação em um gráfico só. Aí vai depender do objetivo de vocês, tá bom? Vocês podem excluir aqui. É isso. Então aqui em um só gráfico vocês trouxeram o bandgap direto, indireto e as absorções. Certo? Bem, se vocês quisessem plotar eles individualmente, seria basicamente, ia ter só uma curva dessa, né? E vocês iam colocar só esse eixo aqui. Certo? Então, voltando para o Canva, certo? Iremos entender um pouco, né, de onde vêm esses outros valores aqui que vemos lá no bandgap, que são justamente as duas constantes. Certo? Essas duas constantes aqui, de 1240 e 2,303. De onde vêm esses valores e por que a gente coloca eles aí para fazer esse cálculo? Primeira coisa que precisamos entender é a equação de Planck. Então, a equação de Planck é energia igual a H-ni, né, que é a constante de Planck vezes a frequência. E também sabemos que a frequência ela é dada pela velocidade da luz no vácuo, dividido pelo comprimento de onda. Então, substituindo, né, a frequência aqui, a gente obtém justamente essa equação, que é a energia, é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, certo?
Ok. Agora, a gente vem aqui embaixo, né, onde tem as colas para vocês, que a H, que é a constante de Planck, é 6,62 vezes 10 a menos 34 joules segundo. E a velocidade da luz é 2,99 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, se você pegar esses dois valores e jogar aqui em cima, a gente vai obter 19,85 vezes 10 a menos 26 joule por metro. Porque segundo, esse segundo a menos 1 cancela com esse segundo. Então, a gente obtém joule por metro. Então, o próximo passo a se fazer é transformar esse valor aqui em eletronvolts. Porque lembra, a literatura ela trabalha com eletronvolts, certo? Então, convertendo esse valor de joule metro, certo, para eletronvolts, que é dado 1 eletronvolts é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. A gente faz essa transformação e obtém 12,39 vezes 10 a menos 7 eletronvolt metro. Né? Então, a gente rearranja esses valores aqui dentro, né, só faz andar a vírgula, anda duas casas, e aqui fica 10 a menos 9. Isso é só matemática básica. E daí vocês vão ter justamente a energia dada aqui em eletronvolt metro. Sendo que lembre que quando a gente faz a análise, é comum utilizarmos aquele comprimento de onda em nanômetros. Então a gente transforma esse 10 a menos 9, né, a gente pode sumir com ele aqui e ficar 1240, arredondando, né, claro, 1240 eletronvolts nanômetro. E justamente quando a gente pegar o nosso comprimento de onda, ele vai estar em nanômetro. Aí você observa que lá na coluna que utilizamos para plotar, a gente faz justamente 1240 dividido pela coluna A. Então a gente obtém energia. Aqui, ó, energia 1240 dividido pela coluna A, que é o comprimento de onda. Certo? Aqui, ó. Comprimento de onda, coluna A. Então aqui a gente obteve uma energia. Então até aqui, tudo ok, certo? Espero que sim. Bem, e de onde vem a constante 2,303? Então, observamos primeiramente a parte da equação de Tauch, né, do plot de Tauch, que vem do eixo y, que é alfa, né, HNI elevado a n. Então, de acordo com a lei de B, né, a gente tem a incidência, na verdade a intensidade, sendo na incidência mesmo, é igual à incidência inicial, exponencial, menos alfa, que é o coeficiente de absorção, vezes L, que é esse comprimento aqui, ó. Então, só para entendermos um pouco melhor, aqui é uma cubeta, certo? Que contém uma espécie aqui que vai estar absorvendo essa radiação eletromagnética. Então, é incidido aqui um certo comprimento de onda, né, vezes a velocidade da luz, então aqui é energia, certo? Então, é incidido aqui um fóton de luz, ou seja, energia, tanto faz. E aqui, a incidência final ela é um pouco menor, porque essa espécie que está aqui na cubeta, ela acabou absorvendo parte da radiação. E justamente, a gente pode fazer uma razão sobre essa incidência inicial, sobre essa incidência final, né? E a gente vai fazer aqui, a incidência final sobre inicial é igual a exponencial menos a absortividade dessa espécie, que está aqui, vezes o comprimento dessa cubeta. Que isso aqui também interfere, isso aqui é uma variável. Tá? Então, vamos fazer uma série de procedimentos matemáticos para chegar a essa dada constante. Então, a primeira coisa que devemos fazer é aplicar o logaritmo em ambos os lados. Né? Então, a gente aplica aqui e aplica aqui o logaritmo. Lembra que aqui é só a mesma equação que a gente viu anteriormente. Ó. Tá vendo? Aplica o logaritmo aqui e aqui. Então, a gente praticamente não está fazendo nenhuma mudança de diferente quando a gente
aplica a mesma propriedade dos dois lados da equação, certo? Então a gente faz uma aplicação também de uma propriedade de logaritmos, né, que é justamente derrubar, né, a regra que a gente derruba o expoente, ele passa à frente e a gente fica aqui com o log de E, certo? Multiplicamos por menos 1, certo? Para vir para cá o sinal de menos e sumir esse sinal de menos daqui. Então a gente tem a seguinte expressão e novamente aplicamos uma outra propriedade do logaritmo para inverter, para sair com esse sinal de menos aqui. Então a gente inverte o denominador com o numerador, certo? E a gente obtém esse daqui. Então a gente tem essa equação final, vamos passar aqui mais adiante. Tá aqui a equação. E a gente joga justamente na equação da absorbância. Lembra lá, essa aqui é a equação da absorbância de. Então a gente substitui aqui I0 por I, tá vendo? A gente substitui por A. Então aqui está aqui a absorbância é igual a o coeficiente de absorção, o L, que é o comprimento da cubeta, e vezes o log da exponencial. Então a gente isola em termos de alfa, certo? E a gente obtém justamente essa equação. Lembrando que o log de E é igual a 0,4343, basta você fazer na sua calculadora científica, certo? E daqui a gente tem que a absortividade molar, não sei se é molar, eu acho que é absorção, a absortividade dessa espécie é de 2,303, certo? E multiplicado multiplicado da absorbância, isso, dividido por L. Como L geralmente é 1 centímetro, ou seja, aquelas cubetas que a gente utiliza, este comprimento aqui é da ordem de 1 centímetro, então basta a gente multiplicar aqui por 1. Aliás, dividir por 1, né? Que é dividido por L. Então, alfa para a gente é praticamente 2,303 multiplicado pela absorbância. Certo? Então, só para entendermos aqui, para encaixar as coisas direitinho, alfa, ela é justamente a multiplicação de 2,303 vezes a absorbância. Então, 2,303 vezes a absorbância multiplicado por HV, que é a energia. E esse valor aqui a gente já obtém lá no origem, certo? Então basta elevar o expoente, certo? Calma aí que eu vou mostrar aqui também no origem. Ó, 2,303 vezes a coluna B, absorbância. 2,303 vezes absorbância. Multiplicado pela coluna C, que a coluna C é a energia. E daí a gente fecha justamente o alfa H ni. Aí a gente baixa e eleva ao quadrado. Então, só para a gente ter uma noção se está certo mesmo, né, a gente observa aqui nessa equação que tem 2,303 multiplicado pela absorbância dividido por L, né? E L é centímetro. Então, quando você dividir por L, vai ser 1 centímetro. Então, 2,303 dividido por 1 é 1. Sendo que aqui está centímetro embaixo, então vai ficar centímetro a menos 1. Você concorda? Pronto. Então, a gente vai ter 2,303 vezes A, né? E vai ter o centímetro a menos 1. E aqui também, como a gente multiplica a energia, a gente vai ter eletronvolts. Então, se a gente vir aqui no nosso eixo Y e olharmos o gráfico, aliás, eu acho que é esse gráfico 4, a gente vai ter noção, ó, alfa H ni é igual a eletronvolts centímetro a menos 1.
E é justamente isso aí, as unidades que temos aqui, ó, centímetro a menos 1 elétron-volt. Só está invertida a ordem. E claro, né, se isso aqui vai ser elevado ao quadrado, então a gente vai ter justamente isso que temos aqui, ó. Tá vendo? Ao quadrado, ó, elétron-volt centímetro menos 1 ao quadrado. Aí você poderia colocar elétron-volts quadrado ao quadrado e centímetro a menos 2. Né? Acredito que sim. Então, vemos aqui que está correto. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.